Olá, família da fé, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para contar a história tão importante e tão interessante na vida de pessoas e esse rema que marcou e transformou a vida deles. O nosso rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, né? E nós estamos aqui com duas pessoas ilustres, que é o Leonardo e o nosso querido Marconi, um grande baixista do nosso meio. Ele trabalha aqui no ministério. Leonardo, o Senhor impactou a vida dele e tem transformado a vida deste homem. Então, o que o rema fez na vida dessas pessoas, né? E eles vão contar para vocês esse tempo maravilhoso. Marconi, você tá bem? Tudo bem com você, cara? Estou bem demais, que bom estar aqui com você, Pastor Abraão, uma honra, viu? Cara, bom demais, cara. Vamos crescer aqui, o negócio vai longe. E aí, meu querido Léo, ou Leonardo? Fique à vontade, pastor. Um prazer, uma alegria muito grande poder fazer parte dessa história do rema com Que você benção. aqui nessa hora. Amém. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês dois é como vocês conheceram o rema, ou como você, né? Mas vamos falar vocês. Como vocês conheceram o rema e como estava a situação de vocês no período que conheceu o rema. Ok, eu vou Vai deixar para o começar? mais velho. Tá errado aí a hora. E aí, Léo? Rapaz, eu cheguei no Verbo da Vida em 2019, né? Na metade do ano. Então, é um período que não tem a entrada do rema, né? Então, eu cheguei ali, eu já conhecia, já ouvi falar do rema. Mas aí fiquei naquela expectativa para 2020. Sim. E aí, já no finalzinho do ano, quando começa aquela campanha toda para a matrícula, já fiz a minha matrícula aí no final do ano. Na verdade, eu ganhei a minha matrícula, me lembrei agora. Ganhei a matrícula, ganhei os primeiros Que meses. benção, cara. Quase o primeiro ano, quase todo foi pago por pessoas que me apoiaram. E aí, já foi nessa expectativa aí de iniciar 2020 no rema, né? Aham. Você já veio de outra igreja? Como era a sua vida antes de conhecer o rema? Antes eu fazia parte de um outro ministério, até 2019. E aí o ministério que era ligado a uma igreja de São Paulo não avançou naquilo que estava sendo projetado para o Nordeste. E aí eles nos liberaram para que a gente procurasse uma outra igreja, congregasse. Aí, no caso, você encontrou a sede, o Verbo da Vida sede. Nesse aí, dia a gente lá... foi para o Verbo. Eu sou de Campinas, já ouvi falar do Verbo, mas não tinha tido nenhuma relação com o Verbo até então. Entendi. Foi uma coisa assim, bem espiritual mesmo, né? Domingo de manhã em casa, a gente morava no duplex, estava na parte de baixo do duplex, minha esposa se arrumando em casa com o meu filho mais velho. Sim. E eu estava preparando já para assistir o culto online dessa igreja que fazia parte, né? E pra gente culto online já era uma coisa normal. E aí ela disse, vamos para uma igreja. Eu acho que igreja, negócio de ir pra igreja. Nossa igreja tá aqui na TV. Ela disse, não, nós vamos para uma igreja, procura uma igreja aí. Olha só. Eu pensei em várias opções, inclusive algumas que a gente poderia até servir e tal. Mas eu no espírito mesmo, foi uma coisa bem do espírito mesmo interior. Mesmo sem saber ainda. Aí ela disse, vamos para uma igreja e essa igreja era o Verbo. Vamos para uma igreja e você escolhe aí. Tá. Aí veio aquele nome, Verbo. Aí eu disse pra ela, vamos pro Verbo. Ela olhou assim pra mim, como se fosse pro Verbo. Eu disse, vamos pro Verbo. Que interessante. Aí entrei bem rápido no site, era um domingo de manhã. Disse, então, eu pensava que era um culto de oração, que antes tinha a sala de oração pra começar a escola bíblica, né? Sim, sim. Esse item já tá em cima da hora. Aí corremos, fomos pra igreja e desde então ficamos lá. Aí... Lá na igreja já foi falando do rema e aí vocês foram... Foi na metade do ano, já pro final. O pessoal foi falando do rema, né, dos 2 anos, iniciar as matrículas. Tem um amigo nosso lá na igreja que nos incentivou a fazer também. Que benção, aí, cara. Aí foi um pipoco. Iniciou a nossa história. Isso foi em... 2019 para 20. 2019 para 20. Isso. E o grande Marconi, como foi esse encontro teu? O meu contato com o rema foi bem antigo, tá? Eu conheci o rema através de Lívia, quando eu namorava com ela. Alguns anos atrás, tá? Mas eu era de outra denominação. E acabei envolvido, né, também com as atividades, com as escolas das outras denominações, da outra denominação que eu fazia parte. Acabei não indo, né, para o rema. Fiquei só ali naquela curiosidade, olhando de longe, mas não quis fazer na época, né, no momento. E aí, depois de vários anos, a gente namorou, noivou, casou, e aí a gente recebeu uma direção para sair de onde a gente estava na época também, né, em 2018 para 2019 ali, a gente recebeu uma direção para sair. Em 2019 a gente saiu de João Pessoa e da igreja onde fazíamos parte e viemos para morar em Campina Grande e já para a igreja, o Verbo da Vida, né? Então, eu já
me conectei com a Igreja Verbo da Vida. E aí já comecei também, já sabia que tinha um remo como eu já conhecia, já aproveitei e me matriculei também. E a música? Como foi a música aí no teu? A música, cara, a música é de berço, assim, minha família, eu tenho alguns familiares, tios, né, primos que são músicos também. E aí desde pequenininho na igreja já fui estimulado. Você tocou na igreja? Sempre toquei na igreja, toda a minha vida, desde adolescente. Já tocava na igreja, né? E aí fui me desenvolvendo na música. Hoje eu tô aposentado, né? Tá se aposentando? E aí, Léo, você cantou também, né? Jesus! E agora você tá tocando, né? Tá lá na escola de ministros também, né? Estamos terminando agora a escola de ministros. Bênção, cara. Bom demais. Bom demais. Qual a matéria que mais marcou você? Eu sei que todas as matérias marcam a nossa vida, né? Mas tem uma matéria que você carrega com você e tem aplicado na sua vida. Qual dessa matéria, durante o Rema, cravou no seu coração? Eu acredito que a primeira matéria, Fundamentos da Fé. Porque... Quem foi esse professor? Foi o pastor João Roberto de Albuquerque, né? Isso. Fundamentos da Fé, porque eram coisas simples, no ponto de vista, assim, do texto bíblico. Sim. Mas foi com uma profundidade, com uma abertura mesmo da visão tão intensa que foi a que mais me marcou. Né? Aquele texto de Hebreus 11:1, né? O que é a fé? Aquilo ali eu já li várias vezes, eu acho até já preguei sobre aquele texto várias vezes, mas quando o pastor João leu aquele versículo, foi como se essa para estar na minha Bíblia. Caramba, que legal. Então, assim, Fundamentos da Fé foi a primeira matéria, foi impactante também, porque a nossa turma, ela é uma turma, assim, histórica, na história do Rema, né? Nós somos a turma, não que é esse nome, mas nós somos a turma, assim, da pandemia, né? Nós somos a turma do online. Eita, a primeira turma online do Precisou Rema. de muita fé mesmo para trás. Então, nós fizemos 2020, 2021 online, na verdade, no final de Sistema metade de híbrido, 2020 ficou ali híbrido. E a Fundamentos da Fé, a gente já perdeu, vamos dizer assim, as 2 últimas aulas presenciais. Que foi quando parou tudo, fechou por causa da pandemia. Mas mesmo assim, para mim foi a matéria que mais me marcou. E você? Fundamentos da Fé. Eu tenho 2 matérias assim que foram mais marcantes. Acho que caráter de Deus. Porque, cara, que legal. Como a gente vê, eu particularmente vim de outras doutrinas e tudo mais. Sim. E aí essa matéria é uma matéria que realmente provoca um rompimento, né, daquilo que você entendia sobre Deus, sobre a forma de Deus agir e tudo mais. Com o nobre Perilo, né, ensinando também, fica mais fácil para a gente. Perilo é o número 1, cara. Perilo é o número 1. E teve outra matéria, assim, que o próprio conteúdo da matéria também, ele me chama muito, que é a realidade da nova criação. Quando a gente entende o que está disponível para a gente a partir do novo nascimento. Isso aí realmente foi bem impactante, sabe? Para mim, assim, foram as matérias que mais me chamam mesmo, sabe? E como essa matéria ou rema é importante para o seu chamado, tá? E para o seu trabalho secular, que você tem aplicado isso. Você pode falar, Léo, também? Posso. Uma das matérias que Marconi falou de Perilo, nós somos privilegiados porque ele nos deu 2 matérias, né? Ele deu Caráter de Deus e Vida de Prosperidade. E a forma como Perilo ministrou Vida de Prosperidade foi uma forma muito equilibrada, com muito conteúdo, muito texto bíblico. Eu lembro da minha anotação, a apostila, são vários textos. Porque além dos textos que já vem na apostila, ele trouxe muito mais, né? E ali me trouxe realmente assim uma evidência relacionada à minha profissão, né? Deus nos fez prósperos, né? Nós temos acesso através da palavra. Hoje seu trabalho é qual? Hoje eu trabalho como corretor de imóveis. Então, muito bom. Isso me fez alinhar a palavra à minha profissão. E você aplicou essas coisas dentro da sua profissão e tem sido um crescimento enorme na sua vida, né? Bem diferente mesmo, assim. Esse ano, principalmente desde 2020, né? Os 2 anos do Rema, esse ano na Escola de Ministros, foram os meus melhores anos como profissional, como corretor. E eu tenho certeza que grande parte disso foi daquilo que eu aprendi. Que eu quero que vocês falem sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que estudar no Rema só é a parte espiritual, só ali de aprender a palavra, e a vida secular, ela não tem muita influência. Mas eu queria que você pudesse falar sobre isso, Marconi. A importância de, né, tanto na vida espiritual quanto na vida secular, o que o Rema fez na sua vida. Mas eu, falando na perspectiva até ministerial, podemos tratar assim inicialmente.
como eu já exercia, né, em outra denominação, algumas funções ministeriais, a partir do momento que eu comecei a perceber e aprender a palavra sendo trazida de outra forma, né? Isso, rapaz, era como se a gente estivesse experimentando algo novo mesmo, né? Literalmente. Eu pude perceber até que a minha forma de ministrar estava mudando, né? Eu lembro demais que, quando eu terminei o primeiro ano do Rema, eu fui convidado para ministrar na igreja de um amigo meu lá, de João Pessoa. E aí eu ministrei lá, e quando eu terminei a ministração, estava sendo transmitido, aí meu cunhado assistiu, eu perguntei, rapaz, tu assistiu lá? Ele disse, cara, tu deu um resumo do Rema. Olha só. E a gente nem percebe, né? Mas a palavra vai entrando e vai mudando a forma da gente perceber. Então, no contexto ministerial em si, ela realmente promove uma transformação, uma mudança de mentalidade e um entendimento diferente da palavra, né? Mas também, assim, no contexto do trabalho em si, que eu gosto, assim, como o Léo falou, o Rema é uma escola que ela transforma a vida prática da gente. Acho que se a gente entender como o Rema chega para nosso dia a dia, a gente chega naquela escola, a gente aprende ali, e quando a gente começa a praticar aquilo que a gente aprendeu no nosso dia a dia, nas coisas simples, sobre a autoridade do crente, realidade da nova criação, sobre cura, unção, tem tanta coisa ali que a gente aplica no dia a dia. Sabe, a gente não é uma escola que vai mudar a vida da gente no dia a dia, na forma prática de se viver. Isso aí é fato. E aí, Léo? Só complementando o que o Marconi falou, principalmente para pessoas que têm o desejo de participar. Tanto eu como o Marconi, nós já fizemos seminários teológicos, né? Que legal, e aí que tem muito conteúdo, 2, 3, 4 anos, 5 anos, dependendo do curso. E às vezes você termina aquilo ali e vai pensar, meu Deus, o que é que eu vou colocar em prática, né? Ficava pagar grego 1, grego 2, hebraico 1, hebraico 2, para que eu colocar em prática? E o Rema não, o Rema, ela é como o Marconi falou, você recebe aquela instrução, né? É uma imersão de 7 dias ali com aquela matéria, 2, 3 horas por noite, e você coloca na prática. Não é aquela coisa que você, eu tenho um conteúdo teológico. Sim. Não, o Rema é a palavra mesmo revelada, a palavra da fé que você recebe automaticamente, já recolhe os frutos, né? É provocado em cada matéria, em cada matéria. Cada matéria você é testado, isso, né, pelas circunstâncias, pelo diabo, e coloca isso em prática, né? Então vai ser uma coisa que a pessoa já vai viver na prática aquilo que vai receber. Não é apenas uma formação, vamos dizer assim, teológica. E o mais gostoso de tudo isso do Rema, né, Marconi, é o resultado, né? Claro, que funciona, né? Você, rapaz, tá funcionando, tá acontecendo. Eu queria que vocês contassem para mim uma experiência de vocês como aluno do Rema, nesses 30 anos aí que nós estamos fazendo essa grande festa, essa grande comemoração dessa palavra. Mas eu queria que vocês contassem um testemunho de vocês aí, além da pandemia, né, que vocês passaram sobre. Eu lembrei de um agora, interessante. Como o Léo falou, né, a gente já tinha uma caminhada, né, de conhecimento teológico em si, né? Mas realmente alguns aspectos, né, a gente deixava de usufruir. Eu fui muito marcado no Rema nesse sentido. Muita coisa que a gente deixava de usufruir porque achava ou que Deus não queria ou que a gente não tinha autoridade muitas vezes sobre tal situação, né? E uma vez eu lembro demais que uma das minhas filhinhas pequenas, ela estava doente e é uma febre recorrente. Sim. E a gente entrou naquele ciclo de antibiótico tal, e não melhorava, e aquela febre que não passava e tudo mais. Mas sabe que teve um dia que eu estou estudando sobre isso, eu estou vendo sobre isso, por que eu não estou fazendo nada em relação a isso? Eita. E aí sabe que subiu aquela indignação de você não tá vivendo aquilo que você está aprendendo ali. Eu disse, eu vou botar isso aqui em prática. Não, tem que acontecer. Caramba, que legal. Eu disse, amor, Elívia queria levar ela para o hospital já. Eu disse, não, fique aqui, que eu vou me trancar com ela agora dentro daquele quarto. E sabe, eu me tranquei, eu comecei realmente a declarar aquilo que Deus já fez por ela, que Jesus já fez por ela. E com a autoridade realmente que a gente possuía. E eu lembro que a partir daquele momento a febre cessou e não voltou mais. E foi algo muito forte, assim, impactante. Eu me lembrei disso agora, assim, como é realmente algo marcante. Uma das coisas, né, marcantes que aconteceram realmente durante esse período, quando a gente aprendeu a palavra. Coisa linda, cara. Foi importante demais. E como foi a tua
a tua vinda para Campina Grande, e hoje você trabalha na coordenação do Rema, né? E aí, faço parte lá da equipe. Essa bênção aí na sua vida. Rapaz, aí foi uma coisa que Deus moveu mesmo, assim, impressionante, como já falei, né? E sair de uma pessoa, você nunca imaginava, não? Jamais. Não, eu dizia assim para minha esposa, Olívia, eu nasci, vivi e vou morrer em João Pessoa. Eu não quero sair de João Pessoa, amo a cidade de João Pessoa demais. Tenho um carinho muito grande por João Pessoa. E eu não gostava de Campina Grande. Eu acredito. Eu sei disso. Os campinenses, me perdoem. Mas é verdade, é verdade. Nem nada contra a cidade, eu simplesmente não gostava, né? E eu dizia a Lívia, a família de Lívia daqui, um dos primeiros pontos é, Campina não tem praia, né? Só o açude velho aí. Mas isso é um ponto bem complicado, mas tudo bem. O bom é que tem o Rema e tem outras coisas que né, acabam deixando isso de lado, deixa isso de lado. Mas aí eu não queria, mas a gente entendeu uma direção do Senhor mesmo, para estar aqui, né, em Campina. Primeiro momento era passar um curto período de tempo. E a esposa também? Não, a esposa, ela é daqui de Campina, né? Já tinha ela é natural de Campina, a família tudo aqui. Então, quando foram surgindo as possibilidades de a gente vir morar aqui, ela ficou feliz da vida, né? Eu que ainda relutei um pouco, mas depois eu cedi, porque não estava realmente ouvindo a voz do Senhor. E quando eu me coloquei na direção certa, aí foi bom demais. Graças a Deus. E a coordenação do Rema, como chegou para você? A coordenação do Rema, a gente tá servindo lá na equipe, lá, né? E, na verdade, eu entrei pelo Ministério na editora. Sim. Passei um tempo na editora, agora estou na coordenação lá também. Passando uma temporada lá, não sei se por muito ou por pouco tempo. O seu serviço lá é o que hoje? Eu auxilio lá no financeiro. Que bênção. Lá no financeiro. E tem sido um tempo muito bom, de muito aprendizado. Então, estou gostando bastante. Está sempre dentro do Rema, né? Claro, com certeza. Sempre revendo coisas, ouvindo coisas. Muito bom, hein, Léo? Tua experiência como aluno. Tem alguma coisa marcante na sua vida aí, que marcou sua vida? Rapaz, como falei, primeiramente, tem fundamentos da fé, né? Aplicar aquilo que eu vi a respeito da fé, mas outro que eu me lembrei agora também foi de como ser guiado pelo Espírito Santo. Nós tivemos foi a segunda matéria e já foi a primeira online, né? Foi com o Maneco, né? Manuel Dias. E o livro também de Kent Reagan também me ajudou muito, né? Porque eu não tinha, aquilo ali para mim não era uma vivência, né? Do discernimento, né? Do que o Espírito Santo está falando, de ser guiado pelo Espírito Santo. E muitas coisas que eu fiz no passado, assim, pela minha iniciativa e deram errado. Sim. E a partir do momento que eu tive acesso a essa palavra, de ser guiado, de ser dirigido pelo Espírito Santo, eu disse, espera aí, vamos consultar aqui o Espírito para ver o que é que eu preciso fazer, qual a decisão que eu devo tomar. E aconteceram vários casos que, fruto dessa teoria colocando em prática, fizeram com que a minha vida fosse para o rumo daquilo que eu acredito que foi a vontade de Deus. No ramo que você trabalha hoje de imóveis, né? Como é que o pessoal tem visto você, seus amigos, seus concorrentes, né? Entendi. Léo, tem algo diferente em você. Eles percebem. Fala aí, cara. O diretor da imobiliária mesmo sempre comenta. Rapaz, eu conheço o Leonardo antes do Rema e Leonardo depois da escola de ministros, né? Que ele já complementa. Que legal. Vamos. Na escola de ministros. E pra mim isso é um elogio, né? Porque realmente a questão do fruto do espírito, da mansidão, né? Que antigamente você se desesperava. Hoje você sabe onde pisa, onde anda, exato. Né? Que legal. Que realmente, será que isso é a vontade de Deus? Será que isso é um caminho que a gente deve entrar? Então, assim, como a gente tem falado aqui da questão da prática, né? Você recebe aquela instrução, aquela informação, mas você já tem a oportunidade de colocar em prática. Então, o ser guiado pelo Espírito fez com que eu pudesse chegar hoje sabendo que estou dentro do centro da vontade de Deus. Né? Marconi e Léo, me fala aí sobre a questão da escola de ministro que vocês estão estudando aí, terminando, né? Termina esse ano. E a expectativa para a nossa grande formatura agora, no final do ano. Eu queria que você falasse aí da escola de ministro. Rapaz, deixa eu começar aqui, Léo. É bacana porque a gente tá aqui junto, né? Hoje. A gente não se conhecia, né? Eu vim morar aqui no começo de 2020, a gente não se conhecia. Nós nos conhecemos no Rema, né? Estudando lá junto, começamos a ler, trocar ideia, desenvolver um relacionamento, uma amizade. A partir disso, um ficou, né, motivando o outro para vamos entrar na escola de ministros, cara, vou fazer, tu vai fazer, e ficou aquela coisa toda, e a gente se conectou, né? E a gente agora está se formando na escola de ministros, assim, é uma alegria muito grande, né? Um prazer muito grande. Eu fico vendo também como são importantes essas conexões, né? Porque a gente sabe que as amizades, elas nos aproximam ou nos distanciam do propósito que Deus tem para a vida da gente, né?
E a gente conseguiu, né? Se formar junto, a gente tava lá com a beca azul. Foi. Depois a gente tava com a beca vermelha e agora a gente vai estar com a beca dourada nessa grande festa, meu amigo. É muita expectativa. Uma igreja. Que lindo, cara. Muito legal, muito legal. E a escola, como é que tem sido para vocês, hein? A escola, do mesmo jeito que o Rema é o divisor de águas na vida da gente, a escola é mais um divisor de água também na vida da gente. Mais profundo, né? Que trabalha mais o caráter do ministro. Muito. Eu acho que a ênfase, né, maior que fica pra gente, né, Léo? Essa questão do trabalhar no caráter do ministro mesmo, assim. Eles e lá dentro da escola do ministro, a matéria aqui? Quer começar aí? Rapaz... Assim, meu amigo, essa aqui é... É difícil escolher uma, viu? É difícil, mas... É difícil. O fruto, né? O equilíbrio entre o fruto e os dons, que foi com o Simon. Muito bom. Liderança cristã com Manassés. Rapaz, só a prateleira de cima do ministério, né? Como é que... Tivemos Eliezer com um ministro de música, tivemos Joselito, né, de Brasília, tivemos, rapaz, gente demais, muita matéria boa mesmo. Fica difícil, assim, você escolher. Se fosse pra... É difícil até de colocar, assim, mas... Imagino. Não, muito mas bom. assim, equilíbrio realmente entre dons e frutos, acho que foi muito, assim, foi muito marcante. Os ofícios, né, que a gente vê também, os ofícios. Cada ofício e... Foi muito bom também. Acho que submissão à autoridade com o pastor Marcelo Carvalho também foi um negócio de... Eu sei que vocês são novos, né, assim, em termos dentro do Rema, mas tudo que vocês já estudaram, né, tudo que vocês já viram dentro desse Rema, esses 30 anos, né, o que vocês... Qual o olhar de vocês para esses 30 anos de nosso Rema no Brasil? O que vocês podem enxergar agora e podem enxergar também daqui a... Se Jesus não voltar, daqui a 30 anos a mais, né? O que vocês podem falar sobre esse Rema? Posso começar aqui? Pode. Fica à vontade, um outro aí. Eu queria falar de uma forma até um pouco diferente, sim. Não sei se vai ser um pouco diferente, mas na minha cabeça é. Tá certo. Porque, assim, eu tenho 3 anos de verbo da vida, né? Então, eu posso até dizer de uma perspectiva antes. Sim. E de uma perspectiva mais... Futuro. Assim, de não conhecer muito bem. Sim. E posso falar da perspectiva de agora conhecendo muito bem. E assim, lá atrás, há anos atrás, eu vi isso, eu vivi isso, né? Existia um preconceito, que o preconceito é uma conceituação antecipada de algo sem você ter o pleno conhecimento daquilo, né? Então, havia um preconceito, inclusive dentro das rodas teológicas, né? Do pessoal dos ortodoxos, né? Sim. Um preconceito a respeito do Rema. E eu vi muito isso, inclusive fiz também algumas críticas quanto a isso. Muito bom você ter falado. E assim, para ser bem sincero, quando a gente vê hoje o Rema chegando aos 30 anos, eu sinto que é uma fase de consolidação no Brasil. Porque as pessoas agora elas não têm mais o que falar. Tipo assim, vai falar o quê? Porque com 30 anos já existe fruto. É isso que quer dizer. Existe um nível de maturidade que as pessoas podem olhar agora e ver frutos. Então, quando eu vejo esse cenário, e eu já fui um dos críticos, e agora que participo de tudo isso, e eu consigo ver o cenário futuro, eu consigo ver realmente a projeção, uma projeção de auxílio para a igreja no Brasil muito forte. Porque antigamente eu tenho hoje vários pastores, amigos meus, das mais diversas denominações, que eram críticos do verbo, ou críticos, do Rema, que agora eles estão fazendo Rema. Estão enviando suas lideranças para o Rema, estão fazendo escola de ministro, e eles são de outras denominações. E aí eu vejo, eu sinto que a projeção para o futuro é realmente auxiliar o corpo de Cristo aqui no Brasil de uma forma com um potencial muito maior. Cara, isso foi interessante. Foi, Léo? Foi muito bom isso aí que você falou, né? Porque realmente não é uma escola para tirar ninguém de igreja de ninguém, nem atrapalhar ninguém. Isso é mais uma escola, né? É algo, esse Rema tem sido algo mesmo para essa palavra profética mesmo, de uma mudança, de trazer um suporte, né? Uma segurança para as pessoas. Léo, eu queria que você pudesse também falar qual o legado você gostaria
ou você tem no seu coração para deixar para as futuras gerações? Marconi também pode falar sobre isso. Mas qual o legado, assim, quando você está ali sentado, passou pelo Rema, passou 2 anos ali sentado ouvindo a palavra, agora na escola de ministro, né? E qual o legado? Vai terminar agora, daqui para frente? Rapaz, daqui para frente, minha esposa está concluindo agora o 1º ano, né? Vai fazer o 2º ano no próximo. Espero que ela faça também a escola de ministro na sequência. Espero que meus filhos, se Jesus não voltar, também tenham o primeiro contato com o Rema antes do que a universidade, né? Que eu acho que é importante demais para fortalecê-los, né? Na fé, na realidade de quem eles são em Cristo Jesus. O legado vai passar para a família, né? Eu vejo nisso aí, e servir, né, no ministério com mais excelência. Complementando assim, falando que Marconi também falou sobre esses 30 anos do Rema, né? Inclusive com meus colegas de trabalho, que eu incentivo eles a fazer o Rema também. E muitos vinham com essa questão, né? Mas você no Rema, que eu também vinha de uma bagagem de igreja, o pessoal achou estranho fazer no Rema, né? E eu chego hoje como divulgador do Rema, né? Inclusive no final do ano, o ano passado eu trabalhei na equipe de divulgação. É interessante que nós somos em outras igrejas que não são, né, igrejas Verbo da Vida. Tá? Eu achei isso bacana, rapaz, estamos em outras igrejas, inclusive igrejas batistas, né, divulgando o Rema, alunos se matriculando para fazer o Rema também. Então, eu digo para eles, olha, essa questão de dúvida, de incerteza já passou, né? Porque você tem no Brasil 120 escolas, você tem 30 anos de história, não sei quantos milhares de graduados, não tem hoje no Brasil... Hoje acho que a gente passou da casa dos 50, né? Você vê que no Brasil hoje não tem uma escola, vamos dizer assim, uma escola particular, uma rede particular. Sim. No Brasil, com mais de 120 unidades, né? Não tem. Legal, porque cada estado, cada cidade, às vezes tem aquela sua escola mais forte, mas nenhuma está no Brasil inteiro, né? E o Rema está no Brasil inteiro. Então, eu acho que esse legado ele vai perdurar por muito tempo, a partir da minha vida, da minha família e da história do próprio Rema ao longo desses anos, né? E você, Marconi, qual o legado? Depois de uma resposta dessa... Cara, mas é um sucesso. Rapaz, eu acho que se eu puder complementar como o Léo falou, em relação às próximas gerações, né? Porque a geração atual, ela sempre tem que preparar a próxima geração para potencializar ela, né? Eu gosto de pensar que a próxima geração, ela tem que ser impulsionada pelos nossos ombros, né? Então, se a gente chegou até aqui, a gente tem que preparar a próxima geração para impulsionar ela mais forte ainda. Então, aí eu fico pensando, né? Isso aí. Se... Quando a gente visita a história, né? E vê o pastor Bud, Mamadinha chegando aqui sem condições, sem infraestrutura, né? Sem suporte. E, óbvio, né? De uma perspectiva natural, porque espiritual sempre teve tudo isso, né? Mas eles conseguiram desenvolver algo tão forte, em uma visão tão linda da parte do Senhor, chegando até aqui, como a gente chegou até agora. Eu fico imaginando, imagina a gente permanecendo com essa visão forte, de excelência de tudo, mas com todo o aparato que a gente tem hoje, né? Então eu fico imaginando que os próximos 30 anos, meu Deus. Uau! Ninguém segura mais, não. Segura não. Ei, homens de Deus, foi que momento maravilhoso, espero que vocês tenham gostado demais, né, do nosso podcast, dos 30 anos do nosso Rema no Brasil, e que experiência marcante, né, e antes de vocês deixarem uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, nós vamos fazer um ping-pong aqui, bem rápido, um bate-bola, né, só vale um toque, não pode dar 2 toques não, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta e vocês respondem aí, não precisa esperar um pelo outro, bate logo. Rema. Libertação. Rema. Vida de fé. A palavra Rema. Novidade de vida. Revelação da palavra. Escola de ministro. Ferramentas poderosas. Escola de ministro. Transformação do caráter. A escola de missões. O futuro. Deus proverá. Ministério. Propósito de vida. Ministério. Obediência. Que mais posso dizer aqui? Seu casamento. Livre, céu na né? terra, né?
Seu casamento. Resposta da oração. Deus responde. Responde. Então eu queria que por um minuto você olhasse para a sua câmera aqui e Marconi para a dele lá. Você pudesse dar uma palavra para uma pessoa que está indecisa, né? Uma pessoa que quer conhecer mais o Rema, né? Um jovem que está entre faculdade e Rema, né? O que você desse uma palavra que tiver no seu coração? Léo começa, depois Marconi pode ir. Muito bem. Olha, o Rema não tem que ter dúvidas, né? O Rema é você chegar, fazer a matrícula e esperar o início das aulas. Eu tive já algumas dúvidas e eu percebi que eu só fiz perder tempo. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está próximo de voltar e o Rema vai trazer ferramentas para que você seja mais excelente no reino, mais excelente na palavra, mais excelente no ministério. E é bom demais, meu irmão, você ter 3 vezes por semana, né, de 2 a 3 horas ali, de professores qualificados, cheios da unção, né, fortes no Senhor, trazendo a verdade da palavra para você. E como nós falamos aqui durante todo esse RemaCast, o que você vai aprender, você vai colocar em prática, vai ser uma verdade na sua vida todos os dias. E outra coisa que muita gente fala e é verdade mesmo, como o Marcon também disse aqui, existe você antes do Rema e você após o Rema, daquilo que realmente vai evidenciar a palavra do Senhor na sua vida. Então, não perca tempo, matricule-se e já vá gerando expectativa para o início das aulas após o Carnaval. Isso aí. Ok, olha só. Falando primeiro para os jovens, eu amo jovens, tá? Sabe, querido, você vai entrar aí na faculdade, você que já está ali também, nos últimos anos ali da parte escolar, né? Você tem vivido realidades, meu irmão, e vai viver realidades bem complexas. E uma palavra que eu posso deixar para você é: você precisa de fundamento, você precisa de estrutura, e no Rema você vai ganhar isso. Então, jovem, faça o Rema o quanto antes. Assim que você puder, você já faça logo, porque isso vai lhe dar fundamento e estrutura para suportar tudo que você vai sofrer nas universidades, porque você vai estar lá e você vai ser um cristão, você vai pregar Cristo nesses lugares e é necessário você estar lá, mas não estar de qualquer jeito, estar preparado e fundamentado na palavra. O Rema vai realmente transformar a sua vida. Transformou a minha, eu já bem mais velho, mas vai transformar a sua também bem mais novo. Então eu te garanto, faça o Rema o quanto antes. E se você já passou da idade da juventude, sabe, não tem tempo perdido. Você vai fazer, você tem seus 40, 50, 60 anos, não importa. O importante é você fazer e você receber do Senhor instrução, receber ferramentas, como o Léo falou aqui, que vai capacitar a sua vida para você viver o melhor de Deus aqui nesta terra. É possível viver o melhor de Deus? Sim, sim, desde que você tenha conhecimento para isso. E o Rema vai ser um excelente lugar para você adquirir esse conhecimento. Eita, que bênção. Venha provar desse poder maravilhoso, gente. Galera, foi muito bom, viu, cara? Muito bom mesmo. Muito obrigado aí pela experiência, né? Por aquilo que vocês passaram. Muito obrigado aí você ter assistido o nosso podcast de 30 anos do nosso Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Então venha fazer parte, venha provar desse poder. Curte aí, compartilha, tá? Deixa a sua mensagem para nós aí. A gente vai estar te respondendo e vendo também essa sua pergunta lá. E Deus abençoe vocês, pessoal. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.